Olá, eu sou José Jânio Marinho de Castro Júnior e eu vou fazer a apresentação do PIT 2 do embasamento teórico do meu trabalho para a disciplina de Projeto e Aplicações de Redes de Sensores. A proposta do meu trabalho é investigar uma abordagem preditiva para estimar a criticidade criminal futura das regiões urbanas de Alagoas, que tem o objetivo de apoiar a priorização do monitoramento por sensores visuais, como câmeras e totens de monitoramento aplicados na segurança pública. A problemática do trabalho se sustenta em 5 pontos principais, que são elas: a criminalidade, que varia entre regiões e ao longo do tempo, ela não é a mesma nas regiões, durante o tempo ela vai modificando. Em segundo, nem toda a cidade ela pode receber o mesmo nível de atenção de monitoramento. Um mesmo agente ele não consegue ficar monitorando 10 monitores ao mesmo tempo, ele vai focar em um ou outro. E a ideia é que com isso a gente consiga, com essa análise, o responsável ele vai ser capaz de monitorar as câmeras, os totens, os sensores visuais de maneira mais focada naqueles que têm maior criticidade. Os recursos de vigilância eles são limitados. As decisões, se forem apenas reativas, podem ser tardias, ou seja, a gente não quer simplesmente começar a monitorar priorizando algumas áreas depois que elas se tornarem áreas críticas. A gente quer, de fato, prever que elas vão ser críticas e começar a analisar elas antes de ter, por exemplo, um surto de criminalidade em uma região. E quinto, falta o apoio analítico para priorizar quais são essas regiões de atenção. Então, em outras palavras, temos que o problema não é apenas monitorar, mas decidir de forma mais inteligente onde concentrar a atenção no espaço urbano ou então até de expandir a rede de sensores para regiões onde não seja coberto ainda. Falando sobre os conceitos aplicados, eu tenho alguns conceitos centrais de RSSF que são: a localização ela ajuda a identificar eventos e otimizar a cobertura. O rastreamento e monitoramento eles são problemas importantes neste contexto. E essas redes de sensores coletam as informações do ambiente por meio de nós, e os dados eles são concentrados em sorvedouros ou gateways, né? Ou seja, as informações de cada sensor são todos conectados a, por exemplo, uma rede, são conectados por uma rede e vão se juntar em, por exemplo, um local de vigilância por profissionais da área e assim vai. Outro ponto importante é que a cobertura é um problema fundamental. Nós não queremos apenas priorizar regiões que já são cobertas, mas a gente também quer poder dizer, por exemplo, regiões que são críticas e que não são cobertas para talvez expandir essa rede. E aí, o trabalho que eu estou fazendo ele se insere na camada do uso analítico dos dados produzidos. Ou seja, ele usa dados que já foram coletados para apoiar decisões futuras. E outro ponto importante também é que nós precisamos maximizar a qualidade da cobertura, né? Nós temos que maximizar a qualidade, minimizando o número de sensores, pois, como eu disse anteriormente, os recursos são limitados. Para isso, vou utilizar um modelo preditivo. Como o objetivo do trabalho ele é prever a criticidade criminal ao longo do tempo, a solução ela foi formulada como um problema de séries temporais, em que uma série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. No meu caso, a unidade de análise é o número de ocorrências por região em cada período, e a hipótese central é que existe uma estrutura temporal nesses dados. Ou seja, o comportamento passado pode ajudar a explicar o comportamento futuro. E entre essas decisões e dependências possíveis, eu vou destacar tendência, sazonalidade e autocorrelação. Portanto, o objetivo do modelo é prever valores futuros da série que aqui representam a criticidade criminal futura de cada região. Bom, o modelo que eu escolhi para aplicar é o ARIMA, inicialmente, que ele é da família ARIMA e SARIMA, né? São duas variações. O ARIMA ele é um modelo clássico de previsão para séries temporais e utiliza o histórico da série para estimar valores futuros. Ele trabalha com dependência de valores passados, tendência e erros anteriores de previsão. E enquanto isso,
O Sarima, ele é uma extensão do Arima, que quando a série apresenta sazonalidade, ou seja, padrões que se repetem ao longo do tempo, ele se encaixa melhor. No contexto desse trabalho, esses modelos, né, eles vão ser aplicados para prever a criticidade criminal por bairro ou por região. Aqui nessa imagem eu destaco que o ARIMA ele é nomeado assim por causa que ele é um Auto-Regressive Integrated Moving Average, ou seja, ele é uma ferramenta que permite analisar e prever essas sequências, né, nos dados. E basicamente ele ele observa o passado, né? Ele sabe manusear mudanças nos padrões dos dados e também ele consegue considerar alguns erros. Depois disso, aqui eu tenho a construção, né, do modelo do Arima e Sarima, a construção matemática deles, mas eu não vou me focar e me estender tanto assim neles. A lógica é basicamente que o valor atual da série ele pode ser explicado pelo histórico das ocorrências, pelos valores anteriores da própria série e também por erros passados de previsão. Além disso, parte da variação permanece como erro aleatório. Em termos práticos, isso significa que a criminalidade e a criticidade criminal de uma região em um dado período pode ser modelado a partir do seu comportamento nos períodos anteriores, trazendo a aplicação para o meu trabalho, né? E assim, a saída esperada do modelo é uma estimativa da criticidade futura da região. A ideia é que, por meio deste algoritmo, essa formulação é para o Arima. O Sarima ela é mais complexa, mas, em geral, a gente vai adicionar o fator de sazonalidade, e aí fica uma fórmula bem mais complexa. E pode-se dizer que a ideia é a partir dos dados, conseguir analisar quais são se há sazonalidade, quais são as maneiras de prever, né, quais regiões vão ser mais críticas em cada período do ano. E a ideia é utilizar uma predição mensal, talvez bimensal, trimestral, e fazer a análise do que é mais perceptível nesses padrões, né? Agora falando sobre a base de dados. A base de dados ela foi disponibilizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, a SSPAL, e é uma parceria com o programa Coruja, que tem como foco desenvolver tecnologias para Alagoas focadas na segurança pública. A base de dados contém registros de crimes categorizados como crimes violentos contra o patrimônio, que são CVPs, que são, em geral, por exemplo, furtos e derivados. Não vai entrar, por exemplo, questões de assassinato, roubo seguido de morte, por aí vai. E esses crimes foram ocorridos no estado de Alagoas entre 2019 e julho de 2024, entre janeiro de 2029 e julho de 2024, e eles foram registrados pela Polícia Militar de Alagoas. Na base, foram registrados 50.154 crimes e, especificamente na cidade de Maceió, foram registrados 30.694 crimes, constituindo a maior parte dos crimes registrados nessa base de dados, o que faz sentido, já que Maceió é a capital do estado. E as principais colunas dessa base de dados são o ID-CVP, que contém o ID da ocorrência, a natureza do fato, que é o tipo de crime, por exemplo, se foi um furto a pedestre, um furto a carro, um furto a loja, por aí vai. Data, hora, fato, que contém o dado de dia, hora, mês e ano em que ocorreu a ocorrência. É o endereço fato, bairro do fato, cidade fato, que esses formam, né, o endereço realmente de onde aconteceu, qual cidade, qual bairro, qual município, né? E a latitude e longitude, que contém as informações geoespaciais de onde aconteceu mais especificamente. Agora, a base de dados, falando sobre os dados realmente dentro dela, uma análise por cima aqui, nós temos que o número de crimes por natureza do fato distribuídos, né? Nós temos que, para falar um pouco sobre alguns tipos,
temos o roubo a transeunte, que ele constitui a grande maioria da base, com 33.002 crimes sendo registrados, roubo de veículo moto, 7.016, roubo outros, roubo de veículo e roubo à casa comercial são o que completa, né, esse top 5 de crimes que mais aconteceram dentro da base de dados, e o restante, que são vários outros tipos, eles constituem esta classe outros aqui, eles compõem 2.782 crimes, juntando tudo. Agora, falando sobre a quantidade de ocorrências por ano, nós temos que a maior quantidade aconteceu em 2019, depois nós vemos que em 2020 já teve uma queda de 12.058 para 8.342. Em 2021 se manteve praticamente igual a quantidade de crimes. Em 2022 teve uma queda também de 6.758. Em 2023 nós temos uma subida na quantidade de crimes de 8.516 e depois uma queda em 2024 para 6.200. Nós podemos ver que de 2023 para 2024 foi uma queda considerável, que se você considerar nos anos 2020, 2021 e 2023 era uma quantidade bem parecida, enquanto que 2024 já teve uma queda de mais de 2.000 crimes aí. Agora, falando sobre a aplicação na base de dados, o que eu vou fazer vai ser um pipeline, né, de processamento, em que eu vou mostrar a forma mais operacional, que é, primeiramente eu vou fazer a limpeza e organização dos registros, depois os dados vão ser agregados por bairro e por período, em seguida vão ser construídas séries temporais por região, a partir delas será feita a estimativa da criticidade futura. Essas previsões elas poderão apoiar a priorização do monitoramento e também uma etapa posterior subsidiar decisões relacionadas à expansão da rede de sensores visuais. E por fim, essa análise ela vai ser implementada, né, e aplicada com ARIMA ou SARIMA. Depois disso, falando um pouco sobre na aplicação da base, a frequência temporal adotada ela vai ser inicialmente mensal, podendo ser modificada depois, dependendo se com outras análises, né? A unidade espacial será utilizada, será bairro ou região. A variável de interesse será a quantidade de ocorrências por período. A partir da base original serão derivadas as variáveis de mês, ano, bairro ou região e a quantidade de ocorrências por período. Além disso, a base ela cobre todo o estado de Alagoas, porém eu pretendo fazer uma análise com um recorte principal da cidade de Maceió, que é a capital, assim sendo uma região de maior interesse. E por se tratar de um contexto urbano, e também por se tratar de um contexto urbano mais crítico, né? Também vai ser mais aderente ao problema de monitoramento por sensores visuais e a análise intra-urbana por bairros. E como se eu fosse fazer uma análise completa do estado de Alagoas, seria algo muito heterogêneo, então seria difícil de mensurar as regiões, porque se focar em cidade por cidade, é mais fácil de você analisar, de você entender intrinsecamente aquela cidade. O que, fazendo uma análise completa de Alagoas, né, seria algo bem mais separado, bem mais complexo de mensurar de fato tudo. E por fim, muito obrigado por ter assistido esta apresentação. Esta foi a minha apresentação do PIT 2 do embasamento teórico e base de dados para o trabalho.